E aí, para a gente entrar numa conversa um pouco mais específica aqui, a gente tem canabidiol com duplo cego, controlado, randomizado, né, para uso em Dravet, em Lennox e em esclerose tuberosa. São as epilepsias que geralmente são pacientes de refratários. tratamento difícil, exatamente. E eles usam como medicação de, de adjuvante. E tem os anticonvulsivantes e se acrescenta o canabidiol e demonstrou um benefício na redução das crises desses pacientes. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o uso de canabidiol, tanto nessas síndromes específicas, que a gente tem uma formação um pouco mais robusta, né? Que eu fico muito satisfeito quando a gente tem uma informação dessa, mas também outras epilepsias que não tem informação, você não tem tanto trabalho de tanta É, qualidade, né? é justamente pela. É difícil, né? Você conseguir um número de pacientes, né, com esse mesmo perfil, já não ter o viés, já na própria clínica do paciente, né? Mas esse é um problema da gente conseguir mais dados, talvez em outras, na aplicação de outras áreas, justamente conseguir não só pacientes no mesmo perfil, mas conseguir a matéria-prima para aplicação. Né? A gente não tem ainda esses produtos para fazer isso. E aí, assim, um grande boom foi o estudo de um autor chamado Orhan Devinsky, em 2016 para 2017, ele publicou mesmo em 2017, nas epilepsias refratárias e foi na epilepsia de Dravet. E aí, na sequência, outros autores conseguiram fazer estudos Sim. robustos, randomizados, duplos cegos, e aí está tentando se replicar para outras patologias. Mas o boom mesmo, assim, o que deu força para a liberação em termos medicamentosos foi mais esse artigo aí em relação às epilepsias. E ele conseguiu observar, ele conseguiu um grupo relativamente homogêneo, um número grande de pacientes, E que usaram CDB, né? e usaram CDB. só o canabidiol isolado, É. né? Por quê? Porque o THC tem um potencial de excitabilidade, de Psicoativo, né? psicoatividade, justamente. O paciente que já pode ter uma alteração comportamental, em teoria, poderia estar agravando, né? Então, foi usado o CBD isolado e ele conseguiu resultados numéricos significativos, tanto em redução de crise, como redução, claro, que redução também já se traduzindo em controle clínico, uma redução suficientemente para considerar controle clínico, e pacientes que conseguiram ficar livres de crises, um número suficiente que não se Sim, tiveram conseguia alguns pacientes que ficaram de crise, muitos pacientes com redução de mais de 50% mais das de crises, 50% de e crise. um dado interessante que é a redução da percepção do cansaço, do fardo que o cuidador tinha de cuidar daquela criança, daquela pessoa com essa Com as crises discapacidade. repetitivas, né, com Isso. a alteração de resposta, de interação com o meio ambiente. Então, esse estudo foi em epilepsias, mas aí nós temos outros estudos onde essa percepção da dificuldade de lidar com o paciente, do paciente mesmo manifestar uma insatisfação ou de estar se sentindo sempre mal, foi observado também em outras doenças, e uma das principais é a síndrome de Parkinson, doença de Parkinson, onde os cuidadores relatam isso com muita propriedade nos protocolos de preenchimento de qualidade de vida. Em dor, também se percebe, tem esses protocolos, mas dor, né? Você vê, se você conseguir aliviar a dor, é claro que o indivíduo vai estar Vai ter um ganho de qualidade de vida, né? melhor, né? Isso às vezes a gente começa a ver os artigos sobre em uso de cannabis medicinal de uma forma geral, né? Não só canabidiol, mas assim, com canabidiol, THC, ou às vezes só THC. E a gente observa que às vezes tem muito trabalho que para o desfecho principal ele acaba sendo negativo, mas os pacientes do trabalho relatam a melhor de qualidade de vida. Melhor de qualidade, se Eles ficam sentem mais. bem, né? Mas o desfecho mesmo Da doença em da si, né? doença em si. Então, eu acho que esse desfecho é porque melhora qualidade de sono, talvez algum desconforto gastrointestinal. Então, algumas queixas talvez indiretas que fazem parte da doença ou do sistema dele como um todo, mas que não era a queixa principal. Sim. Né? Então, eu acho que talvez esse bem-estar seria mais em relação a isso. Por exemplo, no Parkinson, eu não sei se eu estou invadindo aí, depois você me Não, mas fala. pode colocar que a É, gente vai falar mais sobre esse transtorno de é, movimento mais pra frente, mas porque pode dar uma palhinha. tem muito desautonomia, né? Então, assim, em relação à cialorreia, às cólicas intestinais, à tontura, melhora. Então, e às vezes isso não é a queixa principal dele, a queixa principal dele é a motora, né? O tremor em Sim. si, né? Então, melhora a qualidade de vida nesse aspecto que às vezes, como tem outras queixas, né, predominantes,
não chamava tanto atenção, e eles conseguem perceber. Então, isso também é o que fez chamar a atenção para pesquisa em outras áreas, né? Que ainda, justamente, a gente não tem essa Sim, robustez esses resultados, científica. né?